Amém. Amém. Deus seja louvado. Irmãos, boa noite mais uma vez a todos. Irmã Edisa que chegou agora, seja bem-vinda. Com a vitória na mão, né? De posse da vitória. Que coisa boa, hein? Não definitivo, né? Mas, irmã, vitória, vitória. Quando Deus começa a boa obra, Ele termina, irmã. Lembra disso? Alguns dias atrás o Senhor falou grandemente ao nosso coração sobre isso, né? Que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para finalizar. Então vamos mesmo acreditar no Senhor, porque Ele é bom. Amém? Irmãos, nessa noite, né, é nossa última live do ano, né? Eu sei que todo mundo correu, né, nesse final de ano, eu corri muito também, mas graças a Deus que o Senhor preparou essa noite para a gente estar aqui, né? Para a gente louvar ó, e engrandecer o nome dele e participar de mais uma porção da palavra antes que o ano acabe, né? Eu queria ler com os irmãos do Evangelho segundo Lucas, no capítulo 18, a partir do verso 9. Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do verso 9. É uma parábola de Jesus, que Jesus contou ali em meio à multidão. Só que o primeiro versículo, acha aí, irmão Jaime, uma palavra que Jesus contou em meio à multidão, que tem como título, essa parábola tem como título, o fariseu e o cobrador de impostos. E o que mais me chama a atenção, irmãos, nessa parábola, é que quando Jesus pregava, ele pregava sempre em meio às multidões. Jesus nunca pregou para pouca gente. Foram raras as vezes que tinha somente os discípulos ouvindo a sua pregação, os apóstolos. Ele sempre pregou em meio à multidão. E no dia em que ele falou essa parábola, tinha uma multidão ouvindo ele. Só que o que me chama a atenção nessa parábola é que o verso 9, o primeiro versículo, ele diz assim, ó: Jesus disse essa parábola a alguns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Ou seja, apesar de ter uma multidão ali que estava ouvindo a palavra de Jesus, o texto deixa bem claro quando Lucas escreve que Jesus disse essa parábola só para alguns. Não era para todos. Todos ouviram a parábola. Mas não era para todos, era para alguns que estavam ali. E quem eram esses alguns para quem Jesus disse essa parábola? Eram para aqueles que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Então, quem estava ali naquela multidão e não era assim como essa parábola está dizendo, não atribuiu para si a correção de Deus, mas aprendeu com a correção. Então, se nós hoje estamos aqui e ouvimos tantas coisas e passamos por tantas coisas esse ano, e tem uma palavra dessa que é uma palavra dura, né? É uma palavra de peso do Evangelho. E ela não serve para nós no que diz respeito à nossa dureza de coração, porque nós não temos e nem desprezamos ninguém, mas que nós venhamos nessa noite aprender a ser cada vez mais tolerante, aprender a ser cada vez mais ajuntador, a ser cada vez mais arrebanhador, intercessor, porque é esse o teor da parábola. Vamos continuar lendo para a gente entender o que Jesus estava querendo dizer para aquela multidão e para aqueles poucos homens e mulheres que estavam ali, a quem essa semente foi plantada no coração. Ele diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era religioso, o outro não. O religioso, em pé, orava consigo mesmo, dizendo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos, adúlteros, e nem ainda como este, irreligioso, cobrador de imposto. Pois eu jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que possuo. E o que não era religioso, o cobrador de imposto, em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos para o céu,
mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Aí Jesus conclui dizendo assim: digo-vos que este foi justificado para casa e não aquele. Pois qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Mas qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Irmãos, tem palavras na Bíblia, trechos, versículos, capítulos, que nem precisam muito de explicação, né? O texto em si, ele já diz tudo. Ele já fala ao nosso coração de uma forma que nós aprendemos sem precisar que ninguém nos ensine. E esse é um desses textos. Esse é um dos textos que a gente lê e automaticamente o Espírito Santo já nos faz refletir como é que está a nossa vida e como é que está também a vida de quem está ao nosso redor. E durante muito tempo, a gente ficou em lugares que a gente pensava assim, que a gente imaginava desse jeito, que a gente agia dessa forma. Muitas vezes, nós lemos a Bíblia achando palavras e versículos que não serviam para nós, era só para quem estava de fora. De fora, né? Entre aspas. Porque quem é religioso acha que está dentro de alguma coisa, né? Acha que está coberto por alguma cobertura espiritual, acha que as paredes de algum lugar o protege, o defende, o santifica. Então, quando se lê palavras como essa nesses lugares de religião, nesses lugares de santificação humana, muitas vezes as pessoas não absorvem para si a palavra. E diz a si mesmo no coração: isso não é para mim, isso é para os que estão de fora. É de fora do quê? Quem está dentro ou fora de alguma coisa na presença de Deus? Alguém pode estar dentro ou fora de algum lugar na presença de Deus? Deus, por acaso, está dentro ou fora de algum lugar? Existe algum lugar em que ele não esteja? Algum lugar em que ele não veja? Ou algum som em algum lugar oculto que ele não escute? Tem como alguém se esconder do Todo-Poderoso ou fugir da sua mão? Então, muitas vezes nós lemos palavras de repreensão, palavras de advertência, e nós não absorvemos para nós, isso é para o outro. É sempre para o outro. Agora, quando são as palavras de bênção, quando são as palavras de obediência, quando são as palavras de clemência, de compaixão, aí sim nós dizemos que é para nós que estamos de dentro, que somos do reino, como se o reino fosse algo exclusivo só nosso. E há muito tempo, irmãos, eu aprendi a ler a Bíblia de uma forma totalmente diferente. Eu aprendi a ler a Bíblia assim, eu ressignifiquei a minha forma de ler a Bíblia. Eu aprendi a ler a Bíblia assim, que tudo aquilo que eu lia antes, quando eu era muito religioso, porque eu já fui muito religioso, tudo aquilo que eu lia antes, quando eu era muito religioso, que eu achava que não era para mim, hoje em dia eu pego tudo para mim. E tudo aquilo que eu lia, que eu achava que era para mim, eu hoje atribuo ao outro. Toda vez que a Bíblia fala de pecado, eu sei que é comigo que ela está falando. Toda vez que a Bíblia fala de rebeldia, eu sei que é comigo que ela está falando. Toda vez que a Bíblia fala de desvios, de distanciamento, de errar o caminho, de não acertar o alvo, é comigo que ela está falando. E todas as vezes que ela fala de bênçãos, de retribuição, de dar, de doar, de ir atrás, de ajuntar, de arrebanhar, de orar, de jejuar, eu sei que é para o outro que ela está falando. Então nós precisamos pensar com categorias mais elevadas, com as categorias de Jesus, por exemplo, que é o nosso Senhor e nosso Salvador. Porque era assim que ele pensava. Ele mesmo sendo todo-poderoso, tendo todo o poder no céu e na terra, nunca usou para si esse poder. Ele sempre usou o poder de Deus que nele estava e que nele habitava, e o Espírito nele estava sem medida, para o outro, para favorecer o outro. E é dessa forma que nós temos que pensar. Porque se você for parar para meditar na palavra de Deus,
você vai ver que quando Jesus quis lançar a pedra fundamental da sua igreja, os irmãos sabem que é uma pedra fundamental, né? É quando você vai fazer uma construção, que você lança ali uma pedra e você fala, isso aqui é a pedra fundamental. É a partir dessa pedra que eu vou construir essa casa. É um marco, né? Um símbolo. Então, quando Jesus resolveu lançar a pedra fundamental da sua igreja, quando ele resolveu lançar o símbolo, o marco de onde iniciar o seu projeto divino na terra, ele pegou os discípulos, tirou-os de Jerusalém, a cidade santa, considerada pelos judeus a cidade santa, a cidade do Messias, do grande rei. Ele os tirou de Jerusalém e levou lá para a região de Tiro e de Sidom, para uma cidade chamada Cesareia de Filipe, que era considerada pelos judeus a divisa, a fronteira entre o céu e o inferno. Para os judeus daquela época, essa cidade, Cesareia de Filipe, era considerada a fronteira entre o céu e o inferno. E Jesus levou seus apóstolos para ali, para as portas do inferno, e mostrou tudo aquilo que era repugnante diante de Deus, para que eles tivessem consciência e vissem e assistissem. E o que era que tinha ali? Ali tinha um templo construído aos sopé do Monte Hermon, com a estátua do imperador, onde todas as pessoas eram obrigadas a prestar culto. Iam lá e sacrificavam bezerros, sacrificavam bois, sacrificavam touros, queimavam incenso. Era uma perdição só aquele lugar. Era uma idolatria só. E aí Jesus, ao invés de ficar em Jerusalém, a cidade do grande rei, a cidade santa, e ali estabelecer a sua igreja, fundar a sua igreja, lançar a pedra de fundamento, não. Ele pega os seus discípulos e vai lá para as portas do inferno e pergunta para eles algo muito simples de ser respondido. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E aí um diz, dizem que tu és João Batista, dizem que tu és Elias, dizem que tu és um dos profetas. E Pedro se levantou e disse, e ele perguntou e disse, e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro se levantou e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz para ele, e tu, Simão, és feliz porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está no céu. E aí ele diz sobre si mesmo, e hoje, sobre esta pedra, sobre esta confissão, eu lançarei os fundamentos da minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, é muito interessante perceber que Jesus nunca poupou seus apóstolos das situações difíceis da vida. Jesus nunca poupou seus apóstolos da verdade, daquilo que era real, do chão da vida. Ele não só não poupou, como quando tinha que dizer algo, dizia na cara, sem nenhum pudor. Porque aquele mesmo que foi usado por Deus para dizer que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, em seguida foi usado pelo diabo para impedir a obra de Deus na vida de Jesus. Quando Jesus disse que ia para Jerusalém e ia morrer, Pedro disse, nunca te acontecerá isso. E ele disse, arreda de mim, Satanás, porque tu não cogitas as coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Querendo nos mostrar que a linha que divide a revelação de Deus do surto religioso é muito fina, é muito tênue. E que eu não tenho capacidade nenhuma de julgar ninguém, porque ao mesmo tempo que eu posso ser usado por Deus para trazer uma palavra de benefício, eu posso ser usado pelo diabo para trazer uma palavra de prejuízo. Ao mesmo tempo que eu cometo obras boas para ajudar as pessoas que estão ao meu redor, eu posso também, por um momento de egoísmo, cometer algo ruim para prejudicar. E nós fazemos isso o tempo todo.
Não foi só Pedro, não. Nós fazemos isso o tempo todo. É por isso que de vez em quando, irmãos, preste muita atenção nisso. Preste muita atenção. Para a gente entrar, como diz, né, o ditado, 2025 com o pé direito. Com a Bíblia na nossa frente, com a palavra de Deus na nossa frente. É por isso que Deus permite e até nos leva de vez em quando às fronteiras entre o céu e o inferno. É por isso que às vezes Deus permite que a gente chegue às portas do inferno. Mas Ele está lá com a gente. Jesus está lá conosco para nos repreender e para dizer ao mesmo tempo que as portas do inferno, que estão abertas, que estão flamejando, estão loucas para nos tragar, não poderão suportar o poder da igreja que nele habita. Mas nós não vamos ser poupados de ver, de enxergar e de passar pelo mal. Nós vamos passar pelo mal. O mal vai, certa hora, nos rodear. Ele vai, em certo momento, tentar nos seduzir, nos levar para o outro lado. E nós, de alguma forma e algumas vezes, até vamos. Até nos desviamos, até nos perdemos do caminho. E às vezes é a nossa sorte. Porque nesses lugares, como eu citei, que as pessoas leem uma palavra como essa e não sentem nada mais no seu coração, que passaram de hiper-religiosos para cínicos, porque é assim que se conduz a vida humana. Você é religioso, chega uma hora que você ou acorda para Jesus, como diz o ditado, ou vira um cínico. Fica como o filho pródigo, como o irmão do filho pródigo, desviado dentro de casa. E apontando o irmão que tinha saído para gastar o dinheiro com as prostitutas, sendo que ele estava dentro de casa, mas estava desviado também, tinha virado um cínico. Um desviado cínico dentro de casa, mas não se sentia filho, se sentia um escravo, não conseguia tirar um cabrito do chiqueiro e matar para comemorar com seus irmãos, porque não achava que aquilo era dele. É assim que muitos que eram religiosos no passado e não suportaram a sua religiosidade por não absorver a palavra do Espírito, que vem como bálsamo para as nossas vidas, mesmo que doa, mas vem como bálsamo, vem para sarar, não vem para matar, viraram cínicos. E hoje em dia estão assim, vivendo desse cinismo. Que não seja assim conosco, nem hoje nem nunca. Que a gente erre o caminho, que a gente bata com a cara na parede, que a gente não acerte o alvo, que a gente caia, se desvie, mas que quando volte com a cabeça aberta, a vista limpa e o coração vazio, pronto para ser enchido pelo óleo do Espírito. É muito melhor que você seja frio logo de vez, ou quente logo de vez, do que ser morno. Porque Jesus disse que os mornos, ele vai vomitar da sua boca. Então se é para ser quente, seja quente, mas se não é para ser quente, seja frio. Mas não seja indiferente. Porque nós sabemos, irmãos, que todas as coisas que nos acontecem é porque alguém cometeu algum erro. E às vezes não foi você. Mas alguém cometeu algum erro para um mal te acontecer. Porque toda vez que nós cometemos um erro, e parece que a conta não vem para nós, ela sempre vem para alguém. Porque nós somos um elo, estamos todos juntos e ligados, não adianta fugir disso. Então todo mal que eu pratico, ele volta para mim, quando não volta para mim, volta para alguém que está próximo de mim. Mas ele volta. Assim também todo bem que eu pratico também volta para mim. Quando eu não recebo, outra pessoa recebe em meu lugar. Mas alguém também vai praticar algum bem que vai voltar para você. É importante nós termos a consciência de que Deus jamais se engana. Deus jamais se confunde. Ninguém pode atrapalhar os planos de Deus. Os planos que nós fazemos são falhos, mas os de Deus não. Então chega dois homens diante do templo em Jerusalém, um extremamente religioso, e ele
começa a dizer as coisas que ele faz. Olha que coisa interessante, irmãos. Como é que esse homem não se toca de que ele está diante de um Deus vivo que não aceita bajulação? Como é que os homens de hoje em dia não se tocam que eles estão diante de um Deus vivo e que Deus não é comprado, Deus não aceita bajulação? E a maioria das orações que eu escuto hoje em dia são orações bajulentas. E se eu, que sou um ser humano simples e comum, tenho um nojo dessas orações, imagina Deus. O cara tá só o bagaço. A vida tá um trapo. E ele chega falando palavras bonitas diante de Deus que parece que não está acontecendo nada. Em vez de ser sincero diante do Senhor e vomitar tudo quanto está sentindo, como se Deus não pudesse ver o coração dele e saber o que ele está sentindo. Chegam dois homens diante de Deus e um diz assim: obrigado, meu Deus, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, fraudulentos, adúlteros. Eu dou o meu dízimo de tudo quanto eu recebo e ainda jejum 2 ou 3 vezes por semana. Eu fico imaginando, irmãos, Deus no trono dele olhando para um infeliz desse dizendo: e daí? Ou dizendo para ele o que Jesus disse para Nicodemos: só que ainda falta você nascer de novo. Tá perdendo seu tempo, bonitão, se não nascer de novo. E eu não sou como esse cobrador de imposto, pecador. E aí Jesus se volta e diz que o cobrador de imposto nem chegou perto do templo. Ele nem ousou chegar perto do templo, ele ficou de longe. E ele não queria nem olhar para cima, de tão envergonhado que ele estava diante de Deus. Ele só bateu no peito e falou: tem misericórdia de mim, Deus, porque eu sou pecador. Reconheceu a sua fragilidade, reconheceu a sua indignidade, reconheceu o seu pecado, confessou diante de Deus que não era capaz. Tudo que eu tenho feito ou que eu tenho deixado de fazer é porque eu não sou capaz. Eu tenho tropeçado mesmo, eu tenho me desviado mesmo, eu tenho caído mesmo, eu tenho errado o alvo, é porque eu não sou capaz. E aí ele finalizou dizendo: tem misericórdia de mim que sou pecador. Aí o que foi que Jesus disse para a multidão? Para aqueles que o estavam ouvindo e que precisavam ouvir uma palavra dessa? Esse voltou justificado para casa, e não aquele. Jesus estava rejeitando, por acaso, o dízimo daquele homem, daquele religioso? Ele estava rejeitando as orações, o jejum? Não. Ele não estava rejeitando nada do que aquele homem disse que oferecia. Tudo que ele oferecia a Deus é muito bem-vindo. Se você quiser dizimar, você é muito bem-vindo para dizimar. Se você quiser orar a Deus, a jejuar, você é muito bem-vindo para jejuar. Contanto que você faça isso de livre e espontânea vontade, você é muito bem-vindo. Só que o que Jesus estava dizendo é que não adianta fazer nada disso e se sentir totalmente diferente do outro que está do seu lado, porque ele não faz o que você faz. Você sabe do particular que Deus tem com você, mas você não sabe do particular que Deus tem com o outro. Você sabe da obra de Deus na tua vida, quando sabe, mas você não sabe da obra de Deus que Deus tem na vida do outro. Você sabe que em Cristo você já foi perdoado dos teus pecados e você goza uma grande liberdade com Deus por isso, a paz com Ele. Mas o outro também goza da mesma liberdade e da mesma paz. O mesmo sacrifício que foi feito por você, foi feito pelo outro. E a mesma graça que você alcançou, o outro também alcançou. Mesmo que você jejune, dizime, ore, e o outro não faça. A graça foi a mesma. Cada um vai comparecer ante o tribunal de Deus e apresentar as suas causas. O que eu posso fazer pelo outro é o contrário do que esse homem fez. Ele estava só apontando os erros do outro, quando na verdade ele devia estar intercedendo pelo outro.
Ele devia estar buscando pelo outro, ele devia estar clamando por misericórdia. Ô irmãos, quantas vezes nós não vemos isso acontecer? Coitado do irmão, da irmã, cai em pecado porque é carne, né? Como todos os outros caem também, mas aquele irmão que caiu em pecado, o pecado dele foi delatado, ele foi visto em pecado. Os demais não, esconderam muito bem o seu pecado, né? O que ficou em casa escondeu muito bem o seu pecado, porque estava no coração. Mas o que foi embora delatou o seu pecado, demonstrou que era pecador. E aí o que está em casa nunca mais quer receber o que saiu, porque ele se acha santo demais. Ele se acha bom demais, porque ele jejuma. Porque ele ora, ele dá o dízimo. Ele não é como os demais homens, pecadores, roubadores, prostitutos. Ele se acha alguma coisa diante de Deus, mas nem eu, nem você, nem qualquer outro ser humano em nenhum outro lugar é nada diante de Deus. Nós somos pó e cinza. A nossa sorte é o amor de Jesus pelas nossas vidas. A nossa sorte é que ele sabe quem nós somos e conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. E às vezes nos leva lá na fronteira, entre o céu e o inferno, para nós percebermos que nós precisamos descer, pisar no chão da vida, caminhar na realidade, sem soberba, sem altivez, sem orgulho, sabendo que o outro é tão digno do céu quanto nós somos, sabendo que o outro tem tantos defeitos assim como nós também temos, levando em consideração que nós somos um. O pão que nós compartilhamos é um só. O cálice que nós bebemos é um só. O sangue que foi vertido por você, foi vertido por mim, foi vertido pelo mundo inteiro. Então que a gente entre esse novo ano com essa consciência cristã de que o outro, por pior qualidade que ele seja, pelas práticas que ele faz, nós só podemos interceder por ele e ter misericórdia. Buscar a Deus por ele. Nós sabemos que tem pessoas que fazem coisas terríveis, mas o nosso papel não é de julgar, porque nós não somos juízes. Nós somos intercessores, nós somos evangelistas para levar o evangelho, levar a palavra de Deus. Nós somos intercessores para buscar ao Senhor, para oferecer ao Senhor as vidas. Sacerdotes de Deus. E é isso que nós precisamos fazer. Oferecer um sacrifício santo ao Senhor, que é o confessar dos nossos lábios, e levar até Deus os nossos irmãos em oração, em busca constante. Se unir mais, estar mais entrelaçado, buscar mais essa união. Tentar ajudar sempre e nunca atrapalhar. E quando errar, quando tropeçar, quando cair, ir diante de Deus como o cobrador de imposto foi. Humilde, se humilhar diante de Deus. Ó, Senhor, errei. Senhor, de novo. Pequei outra vez, eu errei outra vez, mas quero acertar. É assim que o hino diz, né? Do cantor lá, o gospel. Pai, eu estou aqui para conversar contigo, porque eu errei de novo. E a Bíblia diz, irmãos, a Escritura nos ensina que nós não somos consumidos pelas compaixões divinas, pelas misericórdias de Deus, porque todos os dias Ele está disposto a nos perdoar. Então, se Ele está disposto a nos perdoar todos os dias, e de vez em quando nós damos uma passeada na fronteira entre o céu e o inferno, mas somos reposicionados em nosso lugar depois que nos arrependemos, assim é com todos. Então vamos ter essa consciência de que para Deus não faz diferença você e eu, homem, mulher, grego, bárbaro, judeu, citra, todos são iguais diante dele, todos hão de comparecer ante o tribunal do Senhor para prestar conta daquilo que fizeram. E aí quando chegar lá, vai ter um mar de sangue
gigante, representando o sangue do Cordeiro, e Jesus vai estar apontando e dizendo: eu os lavei, Pai, no meu sangue. E para nós será restabelecido tudo aquilo que nos foi tirado, inclusive a salvação. Então vamos ficar com essa palavra em nosso coração, vamos guardar a nossa fé, porque nós vencemos a batalha desse ano. Vamos aguardar a fé, porque quando virar o ano, irmãos, se inicia uma nova jornada, uma nova batalha, cheia de acertos e erros, de caminhos pavimentados e de caminhos esburacados, de palavras doces e de palavras amargas. Vai se iniciar tudo de novo. E nós vamos ser as mesmas pessoas precisando ainda de mudança. Mas guardem no coração de vocês uma coisa: melhor são as feridas feitas por alguém que ama do que os beijos dados com falsidade. Isso está em Provérbio. Melhores são as feridas feitas por alguém que ama do que os beijos dados com falsidade. É melhor alguém quando chega e te machuca, mas te ama, está fazendo aquilo para te consertar como Deus faz, do que o diabo vir te beijar, te cheirar, te elogiar e querer a tua ruína. Então Deus está conosco e Ele não larga a nossa mão, porque se Ele largar a nossa mão, nós estamos perdidos. Graças a Deus que Ele não larga nossas mãos. Amém? Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus, e que esse ano que vem seja um ano de vitória, como foi esse, né? Se nós estamos aqui e rompemos a barreira, é porque foi um ano de vitória. Amém? Vamos continuar orando em nome de Jesus.